Ao pensar em inflar estatísticas hoje, vem à mente jogadores buscando números para atingir um triplo-duplo ou quebrar recordes. No entanto, no passado, inflar estatísticas estava relacionado ao registro das estatísticas. Todos os jogos da NBA tinham um anotador na lateral registrando manualmente os números e estatísticas dos jogadores, e naquela época não era tão regulado ou preciso como hoje. Ninguém ligava se um jogador tinha algumas assistências ou roubos de bola a mais do que conseguiu de fato. Home cooking é quando os anotadores de estatísticas favorecem o time da casa, atribuindo mais estatísticas do que os jogadores realmente merecem. Por qual motivo exatamente? Talvez seja para valorizar seus próprios jogadores nas estatísticas. Talvez seja para ajudar os caras deles a terem mais reconhecimento, já que os anotadores também torcem para o time em que trabalham. Ou talvez seja para ajudar um certo jogador a ganhar o prêmio de defensor do ano. Como vai, pessoal? Andy Hoops aqui, e hoje vamos dar uma olhada em alguns casos extremos de inflar estatísticas pelos anotadores. Quão grande pode ser a diferença entre os números de um jogador em casa e fora de casa? Vamos dar uma olhada nas evidências. Sem mais delongas, vamos começar. Muitos anos atrás, o tema do registro duvidoso de informações veio à tona, em relação a um jogador que todos nós conhecemos, John Stockton, o líder de carreira em assistências e roubos de bola, duas categorias em que ele atualmente detém o recorde. E provavelmente nunca serão quebrados, pois estão muito fora de alcance. Quando Chris Paul jogava no Houston Rockets, discutiu-se os números de assistências de John Stockton. Quando perguntado sobre bater o recorde de assistências de John Stockton, Paul disse: "Não sei quem fazia as estatísticas em Utah, mas ninguém vai alcançar isso." Isso gerou um grande debate sobre se os estatísticos, não só em Utah, mas em toda a liga, favorecem o time da casa quando se trata de estatísticas subjetivas como assistências. A definição oficial de uma assistência é muito vaga. É simplesmente, abre aspas, um passe que leva diretamente à cesta. Isso pode ter várias interpretações. O jogador pode dar um ou dois dribles antes de marcar, isso ainda conta como assistência para quem passou a bola? Pelos altos números de assistências de Stockton, ele acabou no centro da polêmica. Mas depois de vários artigos bem pesquisados e postagens no Reddit, descobriu-se que o estatístico do Jazz não era tendencioso, afinal. John Stockton teve uma média de 10,9 assistências em casa e 10,1 fora de casa. Uma diferença de mais 7,3 em casa, que é mais ou menos a média. Nada tão gritante quanto alguns outros líderes de assistências. Na verdade, quando esse artigo saiu em 2019, Chris Paul tinha exatamente a mesma diferença que o próprio Stockton, uma baita coincidência. Depois, esse post no Reddit ajustou a diferença para assistências por minuto e Stockton, mais uma vez, ficou literalmente bem no meio. Quase todos os jogadores listados aqui têm mais assistências em casa, pois costumam jogar melhor lá. Por exemplo, vamos usar a temporada de 1990 a 91 de John Stockton, onde ele teve uma média de 17 pontos e 14 assistências por jogo. Esse foi um dos melhores anos da carreira dele, e o Jazz registrou 36 vitórias e 5 derrotas em casa, igualando a melhor campanha em casa de toda a liga. Mas tiveram só 18 vitórias e 23 derrotas fora de casa. Naturalmente, faz sentido porque Stockton conseguia mais assistências jogando em casa, porque o Jazz era simplesmente um time muito melhor em casa. Esse mito de que as assistências de Stockton vinham de anotações duvidosas já foi desmentido. Isso não quer dizer que não valia para outros jogadores. O exemplo mais gritante, na verdade, é Nick Van Exel, que registrou quase 25% mais assistências em casa do que fora. Parece quase inacreditável. Ou talvez, será que ele simplesmente joga muito melhor diante da sua torcida? Bem, acontece que um ex-anotador de estatísticas admitiu que aumentava as assistências de Van Exel só para ver até onde podia ir. Citação: "Não queria que os números perdessem o sentido, e eu sentia que eles estavam ficando sem sentido por causa da forma como as estatísticas eram registradas. Então eu decidi, vou fazer essa coisa totalmente imatura e ver o que acontece." Foi infantil. Naquele jogo em que marcaram 23 assistências para ele, se você conferir, foram só umas 15 ou 16. É difícil de acreditar que mesmo em meados dos anos 1990, a anotação das estatísticas na NBA ainda não era levada tão a sério, com ex-profissionais literalmente admitindo que estavam brincando com os números.
Isso faz pensar o quanto os números de alguns jogadores eram realmente inflados. As apostas esportivas melhoraram a NBA principalmente no acompanhamento das estatísticas. Quando há dinheiro em jogo para todo o esporte, o jogo precisa ter números precisos. Recentemente, houve a conspiração sobre Jaren Jackson, acusando o responsável pelas estatísticas dos Grizzlies de inflar seus tocos, mas isso foi totalmente falso. A NBA não pode correr o risco de manchar sua imagem desse jeito. Ainda é curioso pensar que, há pouco tempo, alguns responsáveis por estatísticas testavam os limites da profissão para ver até onde podiam ir sem serem descobertos. Os próximos exemplos que vou comentar, no entanto, foram muito mais difíceis de encobrir. No dia 20 de junho de 2024, Tom Haberstroh publicou o artigo mais convincente sobre a inconsistência na marcação de estatísticas em casa e fora de casa. E isso atraiu muita atenção porque, no centro dessa polêmica, estava ninguém menos que Michael Jordan. O prêmio de jogador defensivo do ano de 1988 dele foi questionado ao se descobrir que suas estatísticas de tocos e roubos em casa e fora eram de longe as mais discrepantes da história da NBA. Desde que entrou na liga em 1984, Jordan sempre foi conhecido como um dos defensores mais tenazes da liga, mas o prêmio de jogador defensivo do ano sempre lhe escapou. Antes do início daquela temporada, Jordan tornou públicas suas frustrações, afirmando que era um defensor muito melhor do que Michael Cooper ou Alvin Robertson. Por que ele não ganhou o prêmio? Então, ele fez essa declaração para a imprensa. Michael Cooper é ótimo em negar a bola, mas confira as outras estatísticas dele. Essa liga dá prêmios defensivos com base na reputação, e isso me irrita muito. Posso dizer isso? Ficou pessoal com Jordan. Isso bastou para reunir seus apoiadores, especialmente os responsáveis pelas estatísticas na lateral da quadra que trabalhavam para o time eram os maiores fãs dos Bulls. A temporada de 1987 a 88 chegou, e junto com ela, uma forte narrativa para fortalecer a candidatura de Jordan ao prêmio de defensor do ano. Ele venceu o prêmio com ampla vantagem na votação. Ainda assim, algo parecia estranho. Quando você analisa mais a fundo as estatísticas, Jordan teve uma média de 4 roubos de bola e 2,1 tocos por jogo em casa, mas apenas 2,1 roubos e 1,2 tocos fora de casa. Ele quase dobrou suas médias em casa, uma diferença grande nas estatísticas que não pode ser ignorada. O que é ainda mais louco e que ninguém comenta é que, antes e depois da temporada de 1988, ele nem chegou perto de ganhar o prêmio em nenhuma outra temporada. No ano anterior, ele recebeu apenas um voto de primeiro lugar. No ano seguinte, ele teve só 3 votos de primeiro lugar. No ano em que venceu, ele recebeu 37 votos de primeiro lugar. Quase parecia que houve um esforço coletivo para ajudá-lo a ganhar o prêmio em 1988. Uma narrativa incrivelmente forte, apoiada pelo desejo incansável de Jordan de ser reconhecido como o melhor defensor da NBA. Este gráfico mostra que ele teve a maior diferença entre os números em casa e fora de casa em tocos e roubos de bola de todos os vencedores do DPOY na história. A evidência mais condenatória apareceu quando você examinou a súmula do dia 15 de fevereiro de 1988. A súmula oficial desse jogo indica que o Hawks teve 10 turnovers e o Bulls, como equipe, registrou 10 roubos de bola. Mas isso não faz sentido, porque para isso acontecer, o Hawks não poderia ter cometido sequer um erro de bola morta. Ou seja, turnovers causados por violações do cronômetro, andadas, faltas ofensivas ou jogar a bola fora da quadra. Esse box score indica que todo turnover que eles tiveram foi porque o Bulls roubou a bola. Exceto que, ao assistir ao jogo, houve vários turnovers, inclusive uma violação dos 24 segundos. Seria impossível que todo o turnover dos Hawks fosse causado por um roubo de bola do Bulls. Ao examinar mais de perto, Jordan, que oficialmente registrou 5 roubos de bola naquele jogo, na verdade teve apenas 2. O canal da NBA no YouTube também publicou um vídeo destacando os melhores momentos do infame jogo de Jordan com 10 roubos de bola. Porém, ao ver o vídeo, são apenas 7 roubos de bola reais. Esse jogo aconteceu, claro, em 1988 de novo. Embora os polêmicos números de roubos e tocos de Jordan tenham ganhado destaque, o viés dos estatísticos da quadra de casa vai além dele.
Alguns anos depois, na temporada de 1989 a 90, Hakeem Olajuwon registrou a temporada mais absurda de inflar estatísticas que você já viu. 4,6 tocos e 2,1 roubos de bola por jogo. Agora, olhando para trás, ninguém questiona os números de Hakeem. Sem dúvida, ele é um dos maiores defensores da história da NBA. No entanto, com uma investigação mais profunda, os números do Hakeem em casa e fora são simplesmente insanos. Um absurdo de 5,7 tocos por jogo em casa contra 3,5 tocos fora de casa. Já imaginou um jogador com quase 6 tocos de média em casa? Já citei John Stockton e seus recordes de assistências e roubos, mas os tocos do Hakeem podem ser ainda mais difíceis de alcançar. Ele terminou a carreira com 3.830 tocos na temporada regular. A diferença entre ele e Dikembe Mutombo, o segundo colocado, é maior do que entre Mutombo e Patrick Ewing, o sétimo colocado. Pesquisando sobre isso, notei que muitos vídeos de melhores momentos de Hakeem não mostram todos os seus tocos. Sempre faltam alguns no número final, como acontece com os roubos de bola de Jordan. Não me surpreenderia se isso acontecesse com outro superstar daquela época. No caso do MJ, como jogador defensivo do ano em 1988, os fãs do Hakeem em Houston também defendiam com a mesma veemência a capacidade defensiva do seu astro. Hakeem, que teve uma média ainda maior de tocos e roubos de bola combinados do que o Jordan, só ganhou o prêmio em 1993. Nos anos 1960, a era se destacou pelos números impressionantes alcançados pelos jogadores, em especial os rebotes. Enquanto a pontuação de Wilt Chamberlain era surreal, é difícil inventar pontos, mas rebotes, por outro lado? Em toda a liga, parecia que todo pivô tinha números de rebotes inimagináveis. O ritmo acelerado e o baixo aproveitamento nos arremessos influenciaram, mas ainda assim. Por exemplo, Wilt Chamberlain e Bill Russell juntos tiveram 26 jogos com 40 ou mais rebotes. Todos os 26 jogos foram em casa. À medida que a NBA ficou mais rigorosa e cuidadosa com suas diretrizes de estatísticas, a liga mudou para melhor. Isso não quer dizer que as diferenças entre estatísticas de jogos em casa e fora sumam. Quase todo jogador, toda estrela, joga melhor em casa. Jogadores se sentem mais confortáveis jogando em casa. Felizmente, parece ter acabado a época em que quem contava os pontos favorecia os atletas locais, prejudicando a reputação de grandes nomes da NBA. Especialmente quando as evidências são muito claras. Obrigado por assistirem. Me digam o que acham dessa confusão. Vocês lembram de outros jogadores antigos com números meio duvidosos? Me contem nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!